Começando aqui a nossa gravação. Então, hoje nós temos aqui o segundo dia do nosso encontro do Observatório, né? E hoje nós estaremos contando com a apresentação do pessoal de Boituva, né? Que é a Gabriela, a Graziele, Mariana e Rosiane. O pessoal da FAPAM, que são os alunos do segundo e terceiro semestres. O pessoal de Guaratinguetá, Laís, Mariana, Raquel. O pessoal da FASEG, Camila, Kailani, Maria Eduarda, Stephanie, Vitória, o pessoal da FACEG, que é o Pedro, Leandro, Mônica, Ana Júlia, e o pessoal da FAG, que é a professora Nadir, que vai apresentar para nós, tá? Então, hoje nós começamos com essas apresentações. Eu vou parar aqui de partilhar a minha tela, e o pessoal de Boituva, né? Que é o pessoal que vai começar com as apresentações. Fiquem à vontade. Podem iniciar aí as suas apresentações. Olá, boa noite. Nós somos o pessoal de Boituva. A gente vai colocar os slides aqui, tá? Só um instante. Bom, deixa aí. Vocês estão me escutando bem? Sim, escutando muito bem. Nós não estamos conseguindo fazer com que a câmera apareça. Eu quero pedir desculpa por conta disso, porque a gente está espelhando. Sem problemas. Ok? Nós somos a Faculdade de Boituva. Quem está presente aqui no momento é a Rosiane, a Graziele, a Mariana e eu, Gabriela. O tema do nosso trabalho é sobre a efetivação dos direitos fundamentais dentro do Estado Democrático de Direito. Ok? Aqui estão as participantes e vamos para a introdução. A Constituição de 1988, ela trouxe para a gente um catálogo amplo de direitos considerados essenciais para garantir a dignidade, a liberdade, a igualdade a todos os cidadãos. Mas nós sabemos, né, olhando para a realidade, que não é muito assim que acontece, né? Elas ainda não se concretizam plenamente. E a questão central que orienta o nosso estudo é justamente essa. Porque, mesmo com tanta previsão na Constituição, ainda há tantos direitos violados ou ignorados? A hipótese que a gente levantou nesse trabalho é que existem barreiras de diferentes naturezas,
De um lado, nós temos obstáculos estruturais, como a desigualdade social e a falta de recursos. De outro lado, também temos entraves institucionais, como a burocracia, né? E a morosidade do judiciário. Nesse cenário, vai surgir uma importância muito grande do operador jurídico. O advogado, o juiz, o promotor, o defensor, todos eles precisam ir além da simples aplicação mecânica da lei. É necessário que eles tenham uma postura crítica e ativa, que também é capaz de transformar o direito numa ferramenta de justiça social. E é esse tema extremamente relevante, porque ela toca na base da nossa democracia. E discutir esses direitos fundamentais não é apenas discutir as normas jurídicas, mas também refletir na parte que cada pessoa tenha de fato condições dignas de vida. Muito boa noite a todos. Eu sou a Graziele. Os objetivos do nosso trabalho têm como analisar a efetivação dos direitos fundamentais no Estado Democrático de Direito. Visa avaliar como os direitos previstos na Constituição são aplicados na prática, identificar avanços e limitações na proteção da dignidade humana, compreender a relação entre normas constitucionais e a realidade social. Outro objetivo importantíssimo é identificar os desafios contemporâneos para a concretização desses direitos, que é examinar obstáculos como desigualdades sociais, violência, discriminação e exclusão. Discutir o impacto da tecnologia, da proteção de dados e da privacidade. Analisar a influência de crises ambientais, econômicas e políticas da garantia de direitos. Tem também papel fundamental em destacar o papel do operador jurídico na proteção e promoção da dignidade humana. Mostrar como os advogados, juízes, promotores e defensores atuam para efetivar os direitos. Evidencia a importância da interpretação jurídica na defesa de garantias fundamentais. Ressalta a responsabilidade desses profissionais na construção de uma sociedade justa. E, por fim, integra diferentes ramos do direito para compreender a atuação conjunta na garantia dos direitos, que visa relacionar o papel do direito constitucional, civil, penal, processual, trabalhista, administrativo, tributário, ambiental e internacional. Demonstra como a atuação interdisciplinar fortalece a proteção dos cidadãos. Apresenta exemplos práticos de integração entre áreas do direito na defesa da dignidade humana. Boa noite, pessoal. Eu sou a Rosiane e vou falar um pouco da metodologia que foi usada no nosso trabalho. A metodologia... Vocês estão ouvindo direito, pessoal? Estão ouvindo? Eu estou ouvindo normalmente. Eu estou ouvindo normalmente. Tá bom. A metodologia foi uma metodologia de pesquisa bibliográfica e documental, com abordagem qualitativa focada em analisar os desafios, a efetivação dos direitos fundamentais do Brasil e o papel do operador jurídico. A pesquisa utilizou fontes como a Constituição Brasileira, tratados internacionais, legislações e jurisprudência. A análise foi interdisciplinar, envolvendo os ramos do direito constitucional, civil, penal e trabalhista, entre outros, para entender como contribuem para a concretização dos direitos. O estudo buscou identificar obstáculos estruturais e propor soluções práticas para que os operadores jurídicos atuem de forma proativa, garantindo a efetividade dos direitos fundamentais. Boa noite, pessoal. Eu sou a Mariana e nós vamos falar um pouco sobre as discussões relevantes no nosso trabalho. Como, por exemplo, a origem e a função histórica dos direitos fundamentais. Como esses direitos surgiram e a sua evolução até os dias atuais.
Os documentos históricos, né, que fizeram parte dessa evolução, como, por exemplo, a Carta Magna, entre muitos outros, discussões filosóficas que contribuíram, né, para o surgimento desses direitos. Nós temos também a definição de Estado Democrático de Direito e a distinção entre Estado Democrático de Direito e Estado de Direito, no qual o Estado Democrático de Direito se apresenta como um modelo mais avançado. Outro ponto são os desafios para a efetivação desses direitos fundamentais, como, por exemplo, a desigualdade e o acesso limitado à justiça. Para finalizar, nós teremos também as críticas e perspectivas atuais, onde vai entrar a questão sobre o papel político do judiciário e também o avanço da tecnologia, entre muitos outros temas. Esses são alguns dos principais pontos de discussão do nosso trabalho. E a conclusão. Conclui-se que os operadores jurídicos são fundamentais para a efetivação dos direitos de cada cidadão, visto que, por meio deles, é possível garantir o acesso ao judiciário e, consequentemente, a aplicabilidade dos direitos humanos. Então, a gente pode destacar algumas profissões, como advogados, né, sejam eles públicos ou privados, promotores, juízes e serventuários, os quais são essenciais para o funcionamento do Poder Judiciário e também para a garantia efetiva de uma justiça mais acessível e eficaz. Então, quando esses profissionais eles integram na sua atuação temas interdisciplinares, isso vai facilitar a compreensão, né, dos conteúdos, principalmente por parte de pessoas mais leigas, o que vai resultar em uma análise mais completa e eficiente dos problemas jurídicos. Ou seja, quando é incorporado conhecimento de diferentes áreas, tipo a psicologia, a sociologia, a economia, entre muitas outras, os profissionais do direito, eles podem examinar, né, os casos com maior amplitude, considerando contextos sociais e psicológicos envolvidos. Sendo assim, eles podem construir soluções mais justas e democráticas para a sociedade. Além disso, esses profissionais têm a responsabilidade de garantir a aplicação dos direitos humanos, trabalhando como agentes efetivadores desses direitos por meio de políticas públicas e, assim, assegurar a igualdade, a liberdade e a justiça para todos os cidadãos, sejam eles brasileiros ou estrangeiros. Então, com isso, a gente finaliza a nossa apresentação. Obrigada pela atenção. Muito obrigada pela atenção. Uma boa noite. Deixa eu só mostrar o rostinho de todas aqui, que a gente não consegue espelhar a tela. Compartilhar. Cadê? Oh, meu Deus. Agora Vai ter que parar de... Mostra o rostinho que eu vou tirar uma foto do rostinho das meninas. minutinho. Agora Vamos juntar aqui, meninas. Aí, agora vai dar certo. Aí, Isso aí. Muito bom. Já tirei a foto aqui. Muito bom. Tchau, obrigada. Obrigada Meninas, pela atenção, um excelente viu? trabalho. Imagina, um excelente trabalho de vocês. E eu acho que é muito importante, e aí eu não sei se vocês concordam, mas é assim, muitas vezes as pessoas não conhecem os seus direitos. Então, eu vejo que o problema maior, né, está assim, as pessoas não conhecem os seus direitos, por N razões, tá? Porque não tem educação, não teve a escola, enfim, né? Mas por N razões as pessoas não conhecem. E aí, muitas vezes, elas são até, vamos dizer assim, elas são até direcionadas para algumas coisas que não é o direito delas. Né? E aí elas acabam, né, falando assim, mas a justiça não funciona, mas é que também ela não teve uma orientação adequada, né? Então eu vejo dessa forma também, que assim, além da falta do conhecimento, existem as pessoas que enganam as outras pessoas e falam que elas têm direito e elas não têm direito. E aí acaba ficando assim, a culpa é da justiça, a culpa é do advogado e a culpa é do juiz, né? Eu não sei se é dessa forma que vocês entendem também, que vocês viram aí no trabalho de vocês. É isso? Sim, é isso aí mesmo, exatamente. Você colocou bem certinho a realidade. Então, eu entendi direitinho o que vocês estão fazendo aí no trabalho. Muito bom. Alguém tem alguma pergunta para as meninas? Quer falar alguma coisa? Quer fazer algum comentário? Não, eu Não. Vocês têm? Não? Tudo certo?
Então, parabéns, meninas, pelos Obrigada, trabalhos. Muito E aí, assim, ó, obrigada, Boa viu? noite. continue fazendo o trabalho, porque nós vamos ter mais encontros para vocês trazerem mais novidades sobre o assunto, tá? Pode Obrigada. deixar. Isso, Boa noite. Muito muito bom. Agora nós temos o pessoal da FAPAM, que são os alunos do segundo e terceiro semestre, que vão fazer a apresentação. Vamos lá, pessoal, fique à vontade. Pedro, você não vai começar? É a Aline. Ah, tá esperando ele. Aline. Não sei se caiu a conexão dela, Pro. Consegue falar com ela? Oi. Consegue falar com a Aline? Acho que ela acabou de conseguir entrar. Tá aí. Legal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa Estão me noite. ouvindo? Sim? Sim, mas bem baixinho. Melhorou? Se puder ser um pouquinho mais alto, fica melhor, tá? Tá no máximo aqui. Estão me ouvindo? Tá ouvindo, Pro? Tá? Tá baixo ainda, mas vamos lá. Nossa, mas tá no máximo aqui. Peraí. Tá ouvindo agora? Melhorou. Melhorou? Se você não está tampando o microfone. Não, não tem nada aqui não. Não, deixa eu ver. Não, nada não. Posso começar? Pode sim, fica à vontade. Então, boa noite, né? Primeiramente, meu nome é Aline e eu sou aluna da Faculdade FAPAM de São Bernardo do Campo. E eu vou apresentar esse trabalho junto com o Pedro, né? E o nosso trabalho é a respeito do Pacto Nacional da Linguagem Simples, né? Acessibilidade do voto PCDs e analfabetos. Estão ouvindo? Eu sou aluna do quarto semestre, mas quando eu fiz esse trabalho, eu estava no terceiro semestre, e a minha orientadora era a professora Vanessa Moquete, né? E aí ela pediu para a gente entrar no CNJ e ver um tema para poder realizar o TID, né? E nós escolhemos
esse tema, acessibilidade do voto dos PCDs e analfabetos, né? Por quê? Ele aborda a acessibilidade porque são dois grupos que ficam muito esquecidos, né? Que é os analfabetos e os PCDs, né? E o eleitor com deficiência, hoje, ele pode pedir para poder mudar o local de votação dele, que tenha mais acessibilidade, ele pode ir acompanhado de alguma pessoa de confiança, ele pode... Tem as urnas, né, que agora tem o Braille, e tem o fone de ouvido e os intérpretes em Libra, né? E os analfabetos, eles ficaram mais de 100 anos sem poder votar. Em 1985, que eles conseguiram o direito de votar. Só que o voto deles é um voto facultativo, não é obrigatório, eles votam somente se eles quiserem votar. Eles podem votar, mas eles não podem ser votados. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Eles podem votar, mas eles não podem ser votados, né? E como é que é? Calma aí, que eu tô nervosa, né? Os analfabetos, eles antigamente não podiam votar, hoje eles podem assinar com a impressão digital, né? Podem levar a colinha deles e podem ir acompanhado também, né? O local que, segundo o IBGE, o local que mais tem analfabetos é o Nordeste, né? Que infelizmente eles não têm a educação, Alagoas e Piauí, né? E infelizmente os candidatos aproveitam dessa situação, né? Pelos fatos deles não saber ler e escrever, infelizmente eles aceitam vendem os votos deles, né? E o que mais que eu ia falar? Na última eleição, teve mais de 155 milhões de eleitores. E 1.451.856 foram PCDs. E eu acho que é isso. Acho que é isso que eu tenho que falar. Agora eu passo a palavra para o Pedro. Bem, vamos lá. Professora, vou usar essa apresentação aqui, tá, Pro? Se eu consigo compartilhar aqui a... Consegue enxergar a minha tela aí? Sim. Bem, então, a Aline iniciou, né, ela já falou bastante do nosso assunto. E aí, eu sou o Pedro, e eu vou fazer a segunda parte da apresentação aqui do nosso trabalho. Aqui, nós temos o que foi que a gente explorou do nosso trabalho, que é a linguagem jurídica inclusiva no Tribunal Regional Eleitoral, e nós temos também a questão da acessibilidade das pessoas com deficiência, né? E os analfabetos. Bem, então, mais adiante eu vou explicar o porquê que a gente explorou esse assunto, né? O objetivo desse trabalho, na verdade, é o quê? É falar da importância da acessibilidade dessas pessoas, né, no mundo jurídico, e na questão do sistema eleitoral também, né? Por quê? Por que a gente levou a sério esse assunto? Quando a professora deu o tema para a gente começou a pesquisar no IBGE, tudo quanto meios de informação que a gente percebeu que era confiável, a gente começou a pesquisar no Conselho Nacional de Justiça e por aí foi. E uma das coisas que chamou a atenção para a gente explorar esse trabalho é a questão da linguagem. Se a gente lê aqui, né, a gente vê que é a questão da implantação de uma linguagem acessível. O que a gente está falando de uma linguagem acessível? A gente percebe que as pessoas, muitas vezes, elas não têm acesso, não vai em busca dos seus direitos, porque a gente trata de uma linguagem muito complexa.
né? E essa linguagem ela não é, talvez, interpretada por as pessoas mais simples, né? Então, por isso a gente foi buscar, a gente explorou esse assunto. E depois, na parte inferior aqui, vocês percebem que a gente está falando da inclusão e do exercício da cidadania. Bom, se a gente dá uma olhadinha lá no primeiro artigo, lá no artigo 1º da Constituição, a gente está falando, eles estão dizendo na Constituição a questão de criar um Estado democrático de direito e que existe alguns objetivos lá que é o quê? É a soberania e a cidadania. Bem, mas como que a gente está falando de cidadania, ou que o direito é igual para todos, se as pessoas analfabetas elas não têm acesso a determinados serviços públicos ou participar da democracia, né? Então, por isso, nós exploramos isso daí. Então, se dá uma olhadinha ali, a metodologia, ali está onde a gente explorou o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça, e BGE, e por aí vai. Então, se a gente dá uma olhadinha, em 2024, o TSE fala aí de 1,4 milhões de pessoas que estavam a participar das eleições, e são pessoas totalmente, assim, analfabetas, mas que poderia, né, analfabeto não, desculpa, pessoas com deficiências que poderia ter participado e não participou dessas eleições. Quando a gente fala da questão de pessoas analfabetas, nós estamos falando aí de 2024, porque de 2025 a gente não buscou essa informação. A gente buscou, mas não tinha essa informação atualizada. A gente está falando de 9,1 milhões de pessoas. Então, é muita coisa, né? Então, quando a gente começou a explorar o Conselho Nacional de Justiça, nós percebemos o quê? Que já existe alguma preocupação da sociedade quanto a isso, que já existe algumas medidas que estão sendo tomadas, já existem projetos que estão a caminho, mas a gente percebe que ainda há necessidade de muita evolução ainda nesse conceito, né? Então, por isso que nós exploramos esse trabalho. E aí é onde a gente começa a explorar a questão do quê? Quando você olha para o passado, alguns historiadores e algumas pesquisas que a gente fez até em site internacional, a gente percebeu que o quê? Que a linguagem jurídica ela se tratava de uma pessoa assim, digamos, mais para a elite, né? Era só a elite que tinha acesso a isso. Né? Então, as pessoas simples, elas não tinham. Hoje, a gente percebe que já há uma mudança. Então, a gente precisa falar de uma linguagem mais simples. Já estão trabalhando sobre isso? Sim. Mas a gente percebe que ainda é necessário a gente aperfeiçoar isso para que as pessoas mais simples tenham acesso a essas informações. Então, acredito que é só isso, mas na nossa conclusão, a gente chegou uma conclusão de que a sociedade ainda precisa acreditar que a democracia ela é importante, ela é fundamental para essas mudanças. Né? Então, não adianta falar, o cara é analfabeto, tá? O cara não tem deficiência visual ou deficiência física, tá? Né? Não tem a mão, sei lá, para votar, mas se a sociedade não levar a sério essas mudanças e enxergar que é necessário, não vai haver mudança. Uma outra coisa importante que a gente encontrou também, que até não está aqui, é a questão da tecnologia, porque a tecnologia avançou bastante, e eu, por exemplo, eu sou a favor da tecnologia, mas desde que ela seja usada com responsabilidade, principalmente envolvendo pessoas simples e com deficiência. Né? Acredito que pode haver melhorias, a gente acredita que vai ter mudanças, mas é importante que a gente fique de olho aberto para isso. Alguma coisa, Pro? Quer fazer algum comentário, professor? Muito interessante o trabalho de vocês, porque realmente você ser uma pessoa com deficiência ou você ser uma pessoa, um analfabeto, não significa que você não entende e não acompanha, né, as questões que estão na sociedade. Né? Então, eu tenho uma deficiência, mas eu tenho todo
Eu tenho todos os instrumentos que eu posso acompanhar o que está aí na sociedade. Eu sou analfabeto, mas isso não significa que eu também não possa entender, né? O analfabetismo é E a não participar da escrita, cidadania, né? exato, participar, porque não impede que ele participe da cidadania. Então, realmente é muito importante e a gente vê muita discriminação mesmo, né, para essas pessoas, né, para o acesso dessas pessoas às condições que a sociedade oferece à sua participação, né, exercer a sua cidadania. Realmente é um assunto muito importante que tem que ser discutido muito, muito, muito. Pode falar, Silvia. Boa noite a todos. Você percebe, professora Célia, que desde ontem a gente está falando exatamente sobre esse assunto, o quanto o direito, né, ele está preocupado com essa inclusão dessas pessoas. Ontem eu falei sobre a inclusão dos LGBTs, a questão da LGBTfobia. Hoje os colegas falaram, as meninas primeiro falaram sobre a efetivação dos direitos fundamentais, né? O Estado de Direito, e agora eles estão falando sobre a inclusão das pessoas analfabetas, das pessoas com certa deficiência, o quanto essa geração de pessoas, de formandos em direito, está pensando realmente na inclusão, na efetivação de leis que tem deixado a desejar até então, né? A gente tem leis, mas leis que não estão sendo realmente, que não estão fazendo efeito. Então, é muito importante. Eu estou sentindo que o nosso auditório está sendo muito importante para a gente pensar acerca disso, né? Então, eu só queria falar isso, a importância dos temas. Aqui, os colegas falaram muito bem, as meninas do primeiro trabalho também falaram muito bem, e está casando perfeitamente os temas aqui com o que a gente está vivendo mesmo. Parabéns. Tá certo. E olha só que interessante, além dos temas do direito, o pessoal da enfermagem ontem apresentou, né, um trabalho sobre a questão das escaras, tal, que faz parte da inclusão dessas pessoas que estão internadas também na sociedade, e que elas acabam não tendo um atendimento ideal, e aí elas acabam ficando excluídas dessa sociedade. Então, olha só, estamos falando aqui do direito de todos participarem, né? Isso é muito importante, muito E quando a importante gente está mesmo. falando, né, Realmente, Célia, quando a gente está falando de direitos, a gente está falando dos deveres também, né? Quando você agrega, você tem direitos e deveres. Então, para exercício da cidadania de ambos os lados, né? Porque a gente não tem só direito, a gente tem obrigações a serem cumpridas quanto cidadão, não é? Eu, exatamente. E a Constituição ela é clara nesse sentido, né? Para todos, para mim, para você, para o amarelo, para o verde, para o cor-de-rosa, para todo mundo, né? Muito importante isso. Não, viu, é excelente, viu? viu, Trabalhos excelentes. Muito viu, bom. Fala, professora, Felipe. professora Célia? Olha, é que assim, a gente não dá tempo a gente falar tudo, e também a gente tem coisas que a gente, né, afinou para não colocar no trabalho, porque senão ia ficar muito extenso. Mas assim, durante a pesquisa a gente encontrou informações assim absurdas. Por quê? Porque no trabalho mais pesado, você percebe que eles preferem as pessoas analfabetas, porque é pessoas mais baratas. Então, se a gente for olhar, for levar mesmo isso a sério, levar assim, né? Tem muita coisa para ser refinado. Por isso que a gente iniciou isso lá pela Constituição e depois a gente foi pesquisar nos outros sites para a gente poder criar o trabalho. Muito bom, isso mesmo. Alguém tem mais alguma colocação que gostaria de fazer do trabalho aqui da dupla dinâmica? Não? Então, nós vamos passar aqui para a terceira apresentação, que é o pessoal da FASEG, que é a Laís, Mariana e Raquel. Pode começar. Boa noite. A gente vai só colocar a tela aqui e nós já iniciamos. Você pode.
O áudio tá ok? Tá todo mundo conseguindo me escutar? Tudo certo, estamos escutando e vendo a tela normalmente. Boa noite novamente. Meu nome é Laís, eu sou graduanda do 6º período de enfermagem da Faculdade de Educação de Guaratinguetá, FACEG. Esse trabalho é um pré-projeto de um TCC, composto também pelas integrantes Raquel e Mariana, orientadas pela professora mestre Liz Monteiro. O título do nosso trabalho é Síndrome de Abstinência Neonatal, avaliação de cuidados de enfermagem e protocolos de intervenção nas unidades neonatais. Nós sabemos que a gestação é um período de grandes mudanças e o uso de drogas nesse momento pode trazer sérios riscos para a mãe e bebê. Em relação à gestante, aumentam as chances de patologias como anemia, pré-eclâmpsia, hipertensão e hepatite. Para o bebê, além de prejudicar o desenvolvimento, existe o risco da síndrome de abstinência neonatal, decorrente da perda de contato entre o recém-nascido com a droga ao nascer, gerando sinais e sintomas de abstinência, afetando o sistema nervoso, respiratório e digestivo. A síndrome de abstinência neonatal, ela está ligada ao uso de opioides pela mãe, na grande maioria das vezes, seja por dependência, tratamento médico ou terapias substitutivas, como o uso de metadona. Mas outras substâncias, como os benzodiazepínicos, barbitúricos, álcool e até o cigarro, também podem influenciar no aparecimento da síndrome. Além disso, a síndrome de abstinência neonatal pode surgir de forma pós-natal, que é quando o bebê ele recebe analgésicos e os mesmos são retirados de forma abrupta do uso cotidiano dele. A síndrome de abstinência neonatal, ela é um grande problema de saúde pública, já que os números eles vêm aumentando entre os recém-nascidos em várias outras partes do mundo. Nesse cenário, nós sabemos que os profissionais de saúde têm um grande e relevante papel nos cuidados, principalmente o enfermeiro, porque são eles que atuam na prevenção, na identificação precoce e no cuidado direto desses bebês, ajudando a reduzir possíveis complicações e até morbidades, e melhorando a qualidade de vida tanto dessa criança quanto dos familiares. Esse gráfico, ele traz a taxa de incidência da síndrome de abstinência neonatal por 1.000 nascimentos em 4 estados norte-americanos, entre os anos de 1999 e 2003. Até meados de 2005, consegue-se analisar que os números eles eram baixos e estáveis. A partir de 2006, nós conseguimos ver que a curva ela fica acentuada e esses números eles crescem cada vez mais, principalmente na Flórida, no Canadá, na Califórnia e em Michigan. Em 2013, a gente vê que esses números eles chegam a quase 7 casos por 1.000 nascidos, evidenciando, então, que realmente existe o aumento desse problema. Em relação aos nossos objetivos, a gente vai analisar os cuidados de enfermagem e os protocolos de intervenção utilizados em unidades neonatais no manejo da síndrome de abstinência neonatal, destacando práticas baseadas em evidências e estratégias de humanização no cuidado. A metodologia utilizada na construção do trabalho teve como base os seguintes descritores: síndrome de abstinência neonatal, cuidados de enfermagem e unidade de terapia intensiva neonatal. Nessa etapa, foi realizada uma revisão integrativa da literatura, seguindo a técnica de análise de conteúdo proposta por Berdan. Isso significa que os artigos encontrados foram organizados, categorizados e até mesmo analisados de acordo com critérios de relevância e adequação ao nosso tema. O Acadêmico foi a plataforma que nós mais encontramos artigos, principalmente em português, e desses nós selecionamos 4 para estudo.
Na Lilacs, nós também encontramos uma quantidade considerável e selecionamos 2. Na Medline, os números também são altos e foi utilizado 1. E na Cielo, apesar do número ser menor, a gente não utilizou nenhum por não se adequar exatamente ao tema que a gente pesquisava. Os sinais clínicos da síndrome de abstinência neonatal podem se confundir com outras condições. Então, exige uma avaliação bem criteriosa para fechar o diagnóstico. Entre os sintomas mais comuns, observa-se choro intenso, distúrbios de sono, tremores, alterações respiratórias e até mesmo digestivas. A avaliação ela deve considerar tanto o histórico materno e também do neonato, utilizando a sistematização de assistência em enfermagem e algumas escalas específicas para mensurar a gravidade do quadro. Como esses bebês eles têm uma maior sensibilidade a estímulos, medidas simples como reduzir ruídos, diminuir o tom de voz e manejar cuidadosamente incubadoras são fundamentais para que se possa diminuir o estresse desse bebê e garantir mais segurança e humanização no cuidado. A avaliação do recém-nascido com síndrome de abstinência neonatal deve ser sistemática, utilizando escalas confiáveis, como a de Finnegan. Ela é uma escala que elenca alguns critérios, como choro, tremores, aspecto das fezes, reflexo de Moro, para avaliar, de fato, a intensidade e a gravidade do quadro desse recém-nascido. É uma avaliação que deve ser feita dentro das primeiras 24 horas e com reavaliações constantes a cada 3 ou 4 horas. A pontuação, ela orienta também a necessidade de um tratamento medicamentoso ou não, mas as medidas não farmacológicas que a gente vai citar, elas já devem ser iniciadas desde o primeiro sinal. O ambiente de cuidado ele é fundamental, porque o silêncio, a pouca luz, o manuseio delicado e o incentivo à amamentação, eles ajudam a reduzir o estresse do bebê. Sempre que possível, o alojamento conjunto também deve ser priorizado, pois favorece o vínculo familiar e melhora os sintomas. Algumas outras estratégias, como a alimentação fracionada e mais calórica, também auxiliam, porque nesse momento a gente favorece uma digestão mais rápida e um aumento de ganho de peso. A sucção não nutritiva também é essencial, pois ela promove o bem-estar e o relaxamento desse recém-nascido. Alguns cuidados com a pele para a gente evitar lesões. E técnicas de regulação motora, como aquele charutinho que a gente faz com o bebê, né, para que ele não tenha muitos reflexos. Tem também a fricção, ao invés de dar batidinhas nas costas do neném enquanto ele está para arrotar, a gente realmente esfrega as costinhas dele, porque traz um aconchego melhor para essa criança ao invés da batida. E, por fim, a gente também deve priorizar um cuidado individualizado, além de que a família precisa ser orientada desde a internação para que participe ativamente na recuperação desse recém-nascido. Bom, como é um pré-projeto, nós ainda não temos a conclusão ou os nossos resultados finais, mas como resultado parcial, a gente entende que a literatura traz que os cuidados de enfermagem ao recém-nascido com síndrome de abstinência neonatal devem envolver uma série de cuidados não farmacológicos, muitas das vezes, como citados anteriormente. Reforça a escala de Finnegan, sendo essencial para avaliar e monitorar esses sintomas, além de reduzir o tempo de internação por conta da avaliação de ser um tratamento medicamentoso ou não. Um outro fator é que se destaca a importância de registros claros e da educação continuada da equipe, visando melhorar o atendimento ao bebê e da gestante desde o pré-natal. Outro ponto que chamou nossa atenção é a baixa quantidade de pesquisas nacionais em caráter quantitativo de casos reais que acontecem. Muitas das vezes por subnotificação desses casos, porque é muito difícil a gestante logo no começo já dizer que ela faz uso de alguma droga, então dificulta
todo o tratamento desse recém-nascido com a síndrome, e a gente não tem dados muito atualizados da quantidade no Brasil, por exemplo. Eu até trouxe um gráfico, né, internacional, pela falta desses dados. E, por fim, então, algumas das referências que nós utilizamos para a construção do trabalho. Obrigada e boa noite. Uma pergunta altamente técnica e assim, é para saber se eu entendi o trabalho. É assim, o bebê ele pode nascer viciado em medicamentos que a mãe usa ou em drogas que ela usa, é isso? Exatamente. A mãe que faz uso de medicamentos, de drogas, álcool, droga, ela pode passar isso para o feto e como ele, assim que corta o cordão umbilical, ele para de receber essa substância também. Então, ele já nasce com uma série de sintomas e fatores totalmente prejudiciais ao desenvolvimento dele. Nossa, gente, isso é muito grave, e assim, é o que você falou, é difícil de identificar, né? Porque muitas vezes a mãe não vai falar assim, olha, eu sou viciada em cocaína, eu sou viciada em... ela não vai assumir, aí a criança, nossa, muito interessante o trabalho de vocês, viu? Muito bom. Não sabia que isso existia, não sabia. A Silvia falando outro tema extremamente importante, né? Que fala da saúde e do atendimento assim, como que esse atendimento acontece, como que se descobre. Nossa, excelente, gostei bastante. Alguém tem alguma pergunta para as colegas? Tem alguma dúvida? Professora Quer falar Célia, alguma queria coisa? falar que aqui no centro de São Paulo tem alguns grupos de saúde dos hospitais, principalmente hospitais públicos, que fazem um direcionamento das gestantes em situação de rua. E essa questão das crianças recém-nascidas apresentando várias, como que chama isso? Vários sintomas de uso de drogas é muito sério. Elas estavam comentando que ali perto de São Paulo, que tinham grupos que tinham presenciado crianças que se contorcem, têm muita febre, o tamanho reduzido, peso reduzido, falta de capacidade de respiração, e não choram ou choram sem parar, tudo isso em razão da dependência química dos pais ou da mãe, né, na verdade. É uma coisa gravíssima. Nossa. Arnaldo, levantou a mão, Arnaldo. Oi. Tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim, pode falar. Tá. Eu vou complementar o que a professora Vanessa falou agora há pouco, porque era exatamente isso que a moça que estava fazendo a apresentação, ela me fez lembrar. Por volta de 2000, eu participei de um grupo de trabalho pessoal relacionado à saúde pública, mas estava destinado exatamente para a época da AIDS, aquele problema todo, porque eu tinha as pessoas que estavam se infectando com vacinas, aquelas coisas todas. E eu conheci uma família, né, vou dizer uma família porque era a mãe e as crianças, e ela teve um bebê assim, com uma semana de nascido, e nós fomos ver, porque ela tinha chamado, estava tendo convulsão, né? Ele estava tendo tremedeiras, confusão, e ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo. Foi quando descobrimos de que ela era, assim, extremamente dependente de crack. E o bebê, foi o que a moça, a Alessandra, né? A Alessandra complementou agora há pouco. O bebê já nasceu viciado, né? E eu não tenho certeza, mas parece-me que havia algum tipo de procedimento, alguma droga forte que se usava para poder acalmar essa criança, tá? E, assim, complementando o que o meu colega Pedro falou agora há pouco,
essa criança ela foi constatada como deficiente intelectual também. Tudo por conta de um agravamento durante a gravidez dessa mãe. Ela não se preocupou com a saúde dela e muito menos com a saúde da criança, né? E ela já tinha um filho um pouquinho mais, com 4, 5 anos, a mesma coisa, com a deficiência, o menino tinha assim, uma falha muito grande, ele não conseguia, uma forma de autismo, e algumas coisas que a gente percebe claramente que era por conta desses problemas. E o que a Vanessa, a Alessandra disse é uma realidade, e acontece isso muito. A gente pode ver que aí muitas crianças que hoje é considerada deficiente, a causa, na realidade, é essa, tá? A origem da droga. Muito bom e muito interessante, né? Mais um aprendizado aqui, mais uma coisa. Alessandra, muito obrigada, meninas. Mais um aprendizado. Mais uma coisa que eu aprendi. Eu estou aprendendo um monte nesse encontro aqui, está muito bom. Bom, agora nós vamos ter a Guaratinguetá novamente, Camila, Kailani, Maria Eduarda, Stephanie e Vitória, que vão apresentar aqui os seus trabalhos. Vamos lá. Aqui é a professora Alessandra. É só para esclarecer que a gente está utilizando o mesmo computador para poder todos os grupos se apresentarem, correto? Então, agora a gente vai apresentar um outro grupo aqui. Obrigada, boa noite. Professora, super tranquilo. O importante é apresentar. Mas primeiro coloco. Tá, você já vai aparecer. Olá, boa noite. Todo mundo me escutando? Sim, escutando normalmente, vendo a tela normal. Ótimo. Vamos lá, então. Boa noite, meu nome é Victoria, sou graduanda do 6º período de enfermagem, aqui da Faculdade FACEG, de Guaratinguetá. Vamos dar início à apresentação do nosso projeto de TCC. As acadêmicas de enfermagem, né, que faz junto a mim parte do meu grupo é Camila, Kailane, Maria Eduarda, Stephanie e eu. A nossa orientadora é a professora mestre Luciana Mota Leonor, do Nascimento Tupã. Dando início, vou comentar um pouquinho sobre o tema escolhido por nós, que são os efeitos da sobrecarga emocional e física no surgimento do burnout em enfermeiros da UTI. Falando um pouquinho, né, sobre o ambiente, a unidade de terapia intensiva, mais conhecida como UTI, é caracterizada por alta complexidade, demandas constantes e exposição frequente à dor, sofrimento e morte. Nesse contexto, os enfermeiros atuam sob intensa pressão emocional e física, o que torna particularmente vulneráveis ao desenvolvimento da síndrome de burnout. Essa síndrome é um distúrbio psíquico, ocupacional, marcado por exaustão emocional, despersonalização e baixa realização profissional, impactando diretamente a saúde dos profissionais e a qualidade da assistência prestada. Bom, o nosso objetivo é analisar os efeitos da sobrecarga emocional e física no surgimento do burnout em enfermeiros atuantes na UTI adulto, buscando compreender as principais fontes de estresse, os fatores predisponentes e as consequências psicossociais associadas à atuação nesse ambiente crítico. Dando início à nossa metodologia, ela trata-se de uma revisão integrativa da literatura com abordagem qualitativa que tem como objetivo reunir, analisar e sintetizar os achados de pesquisa já publicados
sobre os efeitos da sobrecarga emocional e física no surgimento da síndrome de burnout em enfermeiros atuantes em unidades de terapia intensiva adulto. A revisão integrativa, ela permite a inclusão de diferentes tipos de estudos, tanto qualitativos quanto quantitativos ou mistos, sendo considerada uma das mais amplas metodologias de revisão, pois possibilita a construção de uma compreensão aprofundada do fenômeno investigado a partir da literatura existente. Aqui a gente colocou algumas etapas do nosso processo metodológico. O primeiro é a identificação do problema e a formulação da pergunta norteadora. A questão que orientou a presente revisão foi: quais são os efeitos da sobrecarga emocional e física no desenvolvimento da síndrome de burnout em enfermeiros que atuam em UTIs adultas? Algumas definições dos critérios de inclusão e exclusão foram: a gente incluiu artigos publicados nos últimos 10 anos, de 2014 a 2024, disponíveis na íntegra em português, inglês ou espanhol, com abordagem qualitativa ou mista, que abordassem direta ou indiretamente o tema de burnout em enfermeiros da UTI. Foram excluídos trabalhos duplicados, revisões de literatura, dissertações, teses e artigos que abordassem profissionais de outras áreas da saúde, ou contextos diferentes da UTI adulto. Seleção das bases de dados. A busca foi realizada nas seguintes bases eletrônicas: Cielo, Lilacs e Bident. Estratégia de busca. Utilizaram-se os escritores controlados pelos escritores em ciência de saúde e Medical Subject Headings, que são basicamente as palavras-chave que a gente usou para estar procurando os nossos artigos, que foram algumas delas: o burnout, profissional, nursing, intensive care units, síndrome de burnout, enfermagem, UTI, emotional stress, work overload e critical care nursing. Bom, um pouquinho da coleta e organização dos dados. Após a leitura dos títulos e resumos, os artigos selecionados foram lidos na íntegra. Os dados extraídos foram organizados em uma matriz de análise com os seguintes itens: autores, anos de publicação, país, tipo de estudo, objetivos, principais achados e conclusões. A análise e a síntese dos dados. A análise seguiu os preceitos da análise temática do conteúdo, conforme a proposta por Bardeen, 2011, em que os dados foram organizados em categorias temáticas emergentes. Essa abordagem qualitativa permite identificar padrões de sentido nos relatos dos estudos, proporcionando uma interpretação crítica dos resultados encontrados. Falando um pouquinho dos resultados parciais que a gente encontrou até o momento das nossas pesquisas, foram que praticamente 80% dos participantes apresentaram níveis moderados a altos de exaustão emocional, com queixas frequentes de fadiga crônica, distúrbios do sono e dificuldades de concentração. A sobrecarga física se manifestou especialmente em jornadas prolongadas, acúmulo de funções e ausência de pausas adequadas. A sobrecarga emocional, por sua vez, esteve fortemente associada à convivência com pacientes em estado crítico, morte frequente e dificuldades na comunicação com familiares. Sentimentos de impotência, despersonalização do cuidado e desvalorização profissional indicam indícios claros de burnout em desenvolvimento. A gente estou expondo aqui agora algumas das referências que a gente até o momento, pegou para estar fazendo esse estudo. Agradeço pela atenção. Boa noite. Muito interessante o trabalho, porque eu trabalhei em hospital durante 5 anos. Eu me formei em educação física e logo depois que eu me formei, eu fui trabalhar como técnica de fisioterapia no Hospital Ipiranga, que era um hospital público.
né? E o que foi muito interessante é que a gente atendia todos os andares, inclusive o pessoal da UTI, né? Então eu chegava, e tinha a UTI neonatal e tinha a UTI dos adultos, né? Então era assim, um dia você ia lá, atendia a pessoa, no dia seguinte você chegava lá, a pessoa não estava mais lá. Então é assim, é uma coisa chocante, né? Porque você atendeu num dia, até conversou com aquela pessoa, porque aquela pessoa até estava entendendo o que você estava falando. De repente, no dia seguinte, você chega lá, não tem mais ninguém para você atender, aí você fala, meu, né? Então, eu só ia lá atender a fisioterapia, então eu ia lá uma vez no dia, e aí eu fiquei imaginando a pessoa que ficava lá o dia inteiro, e muitas vezes você não tem o que fazer, a pessoa simplesmente morre. E aí, essa impotência, eu acho que essa impotência, né, você está fazendo um monte de coisa, mas em algum momento você fica impotente perante a morte. Isso estressa mesmo, viu? Estressa muito. Aparecida, levantou a mão, quer falar, Aparecida? Sim, eu gostaria de fazer uma pergunta para a Alessandra. Quando se descobre que este profissional está com esta síndrome, qual a providência da, da, Ele, da... primeiramente, ele precisa, né, estar em contato juntamente com a coordenadora do seu setor, né, as pessoas responsáveis também do hospital, para fazer um tratamento conjunto, né, não só junto com o paciente, com o psicólogo, né, um acompanhamento desse profissional, né, que vai estar sendo como paciente, para que ele consiga se recuperar, né, através de terapia, de possivelmente, se o médico, né, achar necessário algum tipo de medicação, para que ele possa futuramente estar trabalhando naquele ambiente sem se sentir desse jeito. Mas é sempre um link, né, do profissional com a empresa, juntamente com os outros tipos de profissionais, que no caso seria o psicólogo, né, o psiquiatra. Tá certo, muito obrigada. Obrigada. Arne levantou a mão. Boa noite, professora Célia. Boa noite, Alessandra. Boa noite a todos. É só para compartilhar também aqui, acho que uma realidade, eu penso que às vezes, qual será o limite, né? Eu trabalho na ouvidoria de um hospital público, e assim, na ouvidoria, a gente hoje tem um programa de ouvidoria ativa que a gente procura resolver algumas problemáticas. Só que essas problemáticas, assim, elas são difíceis no dia a dia. Então, a gente pega casos, assim, de falecimento, mais de um por dia. E você lida com aquele familiar. Então, todos os dias você tem isso. Agora mesmo, eu saí do hospital às 6, eu fui até a UTI, tinha acabado de falar com a filha e estava vendo o corpo da mãe ali, que ia, né, passar pelo corredor onde ela estava. Isso se torna comum. No hospital público, a gente tem um índice altíssimo. Mas, o que eu quero dizer? É difícil para a gente que é o profissional, você realmente não acostuma com isso. Você bate o cartão lá e fala assim, meu Deus, será que amanhã eu tô aqui de novo? Então, você fica pensando, né, nesse limite. Porque você traz para casa, assim, um pouco, né, desse sofrimento e a gente acaba se envolvendo, assim, no meu caso, né, eu sou nova, estou 5 meses, hoje estou à frente do setor, né, sou responsável pelo setor, mas é difícil você manter ali uma firmeza, né? Então a gente fica assim, na verdade, eu vejo cada vez que eu venho embora pelo corredor, eu falo assim, olha, acho que amanhã está na hora de eu consultar um psicólogo já, para poder ir lidando com a situação, né? E a gente pega assim, que vocês falaram do, né, do recém-nascido, e a gente pega esses casos também. É muito complicado, você está num hospital tão grande como é esse aqui de São Bernardo, né? No hospital de urgências, são urgências todos os dias. E, e aí, só para compartilhar que realmente é muito presente. Eu vejo lá no hospital muitas pessoas procurando psiquiatra e psicólogo, porque realmente é a rotina, né? Todos os dias vai ter um caso desse, né? E acho que a gente nunca está preparado assim. É só para compartilhar, professora, uma realidade, agradecer a Alessandra por trazer o tema aí, né? Tá bom? Obrigada, uma boa noite para vocês.
Muito bom, obrigada, Carmen. Muito bom. Fala, Silvia. Alessandra, não sei, acho que não é esse o seu nome, né? Porque você é É Vitória. aluna. Isso. Deixa eu te perguntar uma coisa. O burnout e enfermeiros de UTI, a incidência dele é maior, por isso o tema do trabalho? Sim, ele é bem maior. A gente, antes de escolher o tema vinculado à UTI, a gente fez um trabalho, né, uma busca do burnout em outros setores. E a gente acabou que viu uma incidência bem maior na UTI, sim. Obrigada pela resposta, viu? Nada. Wilson, pode falar. Boa noite, estão me escutando? Boa noite. Bem, primeiro queria parabenizar a iniciativa desse trabalho. Essa semana que está sendo bastante proveitosa, com temas diferentes, estou achando bem legal. E eu gostaria de perguntar referente a esse trabalho, com relação a essa maior incidência de burnout na UTI, se vocês pesquisaram, ou até a opinião de vocês, se seria alguma coisa referente ao ambiente, ou seja, que os profissionais, de certa forma, acabam se contaminando mais pela proximidade com as pessoas, porque normalmente na UTI elas estão numa situação de saúde mais vulnerável, então se esse estresse que o profissional acaba passando é referente ao ambiente. E uma segunda questão é se as empresas, se vocês perceberam algumas iniciativas que as empresas tenham tomado com relação a isso para minimizar, como redução de jornada de trabalho, ou aumento de equipe, alguma coisa nesse sentido. Obrigado aí pela atenção. Em relação à UTI, ela ser um local, né, mais complicado, isso pode ser sim, isso pode ajudar, né, no aparecimento do burnout na vida do profissional, porque ele acaba que vai ter esse contato direto com o paciente e pode ser que ele dure, né, por um longo período do paciente ficar ali internado, então acaba que sim, isso pode auxiliar, não necessariamente, mas pode auxiliar sim. E em relação à instituição, né, acredito que hoje em dia está crescendo mais isso, né? Hoje em dia eles estão olhando com um olhar melhor em relação à saúde mental do profissional, né? Como uma importância, assim, da instituição. Porque o profissional ele precisa estar bem para ele prestar um bom serviço. Então, hoje, né, está sendo visto melhor, né? Antigamente, eu acredito que não tinha muito isso, não tinha muito essa abertura, mas hoje em dia a gente vê que está crescendo, e é ótimo, porque o profissional precisa estar bem. Se ele não está bem, ele não consegue. Pode falar, Wilson. Existe alguma fiscalização, um órgão que monitore isso, acompanhe nos hospitais, por exemplo, a jornada de trabalho, se o pessoal não está trabalhando horas a mais, como acontece em ramos como aviação, em que os pilotos também, de certa forma, acabam tendo um monitoramento, se não estão excedendo as horas de trabalho? Normalmente pode ser que a gestão de qualidade da empresa ela faça esse tipo de acompanhamento, juntamente com a RH também, que vai estar fazendo essa contabilização de hora extra, né? Porque o funcionário ele também precisa ter esse reconhecimento, né? Se ele está fazendo essa hora extra, ele precisa ter esse reconhecimento. Então, juntamente com coordenação do setor, juntamente com a RH e a gestão de qualidade, eles conseguem estar resolvendo esse problema. Ah, legal, obrigado. Na minha opinião, acho que deveria ter alguma coisa assim mais rígida, como fiscalização pelo Ministério do Trabalho, porque não é uma profissão como outra qualquer, né? São vidas aí, cada um de nós aí pode estar na mão desses profissionais e muitas vezes acabam
falhando, mas por conta da sua sobrecarga emocional e física, né? Então, acho que se houvessem aí algumas iniciativas de órgãos públicos, eu acredito que melhoraria bastante, né, a atenção aí para esse pessoal aí que está na mão dos profissionais, né? E muito Isso, obrigado pelos esclarecimentos aí. Tá. Eu penso, o Wilson o pessoal, eu acho assim, os sindicatos, né, as associações, eles também dão uma fiscalizada nisso, né? Então, é assim, além da empresa ter que ter um acompanhamento, claro, né? Mas tem aí os sindicatos e as associações que também estão aí de olho, né, nessas questões, né? Mas eu entendo que tem que ter um acompanhamento melhor, né? Porque realmente é estressante. Eu vi o pessoal trabalhando na UTI, não é fácil. Além dos órgãos da instituição em si, a gente também tem um porém, né? Que está ali atuando juntamente a todos os profissionais da saúde, que estão disponíveis sempre, né? Para o cuidado nosso também como profissional. Exatamente. Muito obrigada. Olha, o assunto aqui rendeu, hein? Hoje está rendendo. Muito bom. Parabéns pelo trabalho. Muito bom. E depois vocês vão voltar, né? Nós vamos ter outras apresentações que vocês vão voltar para poder falar mais um pouco sobre o trabalho de vocês. Parabéns, Obrigada. muito obrigada, viu? Obrigada, boa noite. Agora nós temos a FASEG, mais uma vez, que é o Pedro, Leandro, Mônica e Ana Júlia, que vão falar conosco. Vamos lá, pessoal. Você pode falar boa noite? Tá. Você pode falar na questão. Oi, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Ouvindo e vendo, tranquilo. Vamos lá. Boa noite, gente. Meu nome é Ana Júlia. Hoje eu venho apresentar o trabalho. Sou membro do meu grupo sobre o Opa, peraí, só um minuto. O meu grupo é composto por mim, Pedro, Mônica, Leandro e a nossa orientadora é a professora Luciana. O nosso título é Prevenção e Enfrentamento do Câncer do Colo do Útero, um estudo sobre a importância da atenção primária à saúde. O câncer do colo do útero é uma das principais causas de morte entre as mulheres em idade reprodutiva, especialmente em países desenvolvidos. Estima-se que, no Brasil, mais de 17 mil novos casos sejam diagnosticados por ano, sendo a infecção persistente pelo papilomavírus humano HPV. O principal fator etiológico, INCA 2023, a detecção precoce por meio do exame preventivo Papanicolau e a vacinação contra o HPV são estratégias eficazes para reduzir a morbimortalidade causada pela doença. Apesar disso, muitos fatores contribuem para a baixa adesão das mulheres às ações de prevenção, como o desconhecimento, a barreira de acesso ao serviço de saúde, estigma culturais e sociais, além da baixa efetividade das campanhas educativas. O objetivo é analisar a importância da atenção primária à saúde na prevenção do câncer do colo do útero, destacando a estratégia de promoção à saúde, prevenção, diagnóstico precoce e enfrentamento da doença.
A escolha do tema justifica-se pela relevância epidemiológica do câncer do colo do útero e pela necessidade de fortalecer ações de educação em saúde e prevenção, principalmente nas comunidades mais vulneráveis. A efetividade da atenção primária, como porta de entrada no sistema de saúde, é um fator essencial para o rastreamento do controle dessa doença. Segundo Silva, 2021, a maioria dos casos de câncer cervical poderia ser evitada com medidas básicas de prevenção. Além disso, entender as dificuldades encontradas pelas mulheres para acessar os serviços de saúde pode contribuir para a construção de políticas públicas mais inclusivas e eficazes. Este trabalho será realizado por meio de uma revisão bibliográfica narrativa com levantamento de artigos científicos publicados entre 2018 e 2024, disponíveis nas bases de dados Cielo, Lilacs, PubMed. Serão utilizados descritores como câncer do colo do útero, atenção primária à saúde, prevenção, HPV e educação em saúde. De acordo com os descritores em ciência da saúde, DEX, a análise dos dados seguirá uma abordagem qualitativa com discussões críticas dos resultados encontrados, a fim de compreender as entraves e possibilidades na prevenção do câncer do colo do útero, no contexto da atenção primária. Os resultados espera-se identificar as principais estratégias utilizadas na atenção primária para a prevenção do colo do útero, bem como os fatores que dificultam o acesso das mulheres aos serviços de saúde. Além disso, busca-se reforçar a importância da vacinação contra o HPV e do exame preventivo como medidas fundamentais para o controle dessa doença. Prevê-se que os dados obtidos contribuam para a reflexão dos profissionais da saúde sobre a necessidade de ações educativas mais eficazes e humanizadas, como afirma Prado, 2020. A educação em saúde é a ferramenta essencial para empoderar-se as mulheres quanto à sua saúde reprodutiva e ao autocuidado. Essas aqui são algumas referências que a gente usou para o nosso trabalho. Obrigada, agradeço. Muito relevante o tema, porque nós temos aí nas questões do câncer, né? No câncer de colo de útero, principalmente, que não existe, né? Assim, falta esse atendimento, falta essa procura, né? Muitas vezes a mulher não procura porque ela acha que ela nunca vai ter, que não vai ter problema nenhum, né? Existe uma cultura da sociedade, né? Que a mulher não tem problema, se ela teve filho e tal, ela não tem problema nenhum, então está tudo certo, né? E existe também um problema desse atendimento público, né? De não fazer esse atendimento e não fazer essa prevenção. Eu não sei vocês, mas aqui em São Paulo, no bairro que eu moro na Zona Norte, né? Moro aqui em Santana, nós temos 3 postos de saúde aqui na região, e eles fazem esse atendimento muito bem. Tá? Eles têm um atendimento relacionado a essas questões muito bom, mas assim, aqui na minha região, né? Mas assim, não é em todo lugar que você tem essa disponibilidade, né? Esse é o problema, né? Alguém quer levantar algum questionamento, fazer alguma pergunta? Não? Tudo certo? As meninas da sala fazem aí as suas consultas, então não se esqueçam, ó, fazer as consultas para não ter problema. Meninas, muito obrigada, é um tema muito relevante, muito bom, tá? Muito obrigada, viu? Obrigada, Parabéns pelo trabalho. E depois vocês vão voltar no próximo encontro para contar o final da história, hein? Continue pesquisando para trazer mais informações para a gente. Joia, obrigada. Agora nós temos a FAG, Faculdade de Guarulhos, professora Nadir. O Arnaldo levantou a mão. Arnaldo, quer fazer alguma pergunta?
Não, eu só vou complementar aí uma coisa que a senhora acabou de falar sobre. Eu acho que deve ser as chamadas UBSs, que a gente tem na região. Então, eu fui líder comunitário durante um período, e a senhora sabe que esse tipo de projeto, aquele antigo projeto chamado Médico de Família, que ela deve saber disso, né? O famoso médico de família, que era um projeto para poder acompanhar as pessoas, principalmente as famílias mais carentes. Eu moro em São Paulo, mas eu moro aqui divisa com Diadema. Então, onde eu morava não tinha isso. Então, o projeto entrou em 2000 para fazer exatamente isso que vocês estão falando, fazer um acompanhamento, uma prevenção. A ideia é a prevenção. Então, tem aqui, eu moro basicamente de frente com uma UBS, que ela faz todo esse tipo de trabalho, atende, sei lá, 40 mil pessoas aqui na região, se não for mais, e algumas pessoas, então, acham que é um pronto-socorro, mas na realidade não é. Então, é um programa de prevenção. Só que eu acho que eu não sei se a demanda é demais, né? É muita gente, a procura é muito grande, que eles não dão conta, tá? Porque existem alguns casos que é deixado de lado, tá? Então, e o que volta a acontecer é exatamente isso. Algumas, eu não sei o que é que impede algumas pessoas, em especial mulheres, sabe que tem lá um serviço à disposição. Alguma coisa acontece dentro daquela casa que impede que essa mulher tenha acesso a esse serviço, né? Porque, de repente, existe todo um agendamento, ela está marcado, olha, amanhã você tem um médico, eu sei porque eu conheço as agentes de saúde aqui da região, e a maior parte, elas dizem que faltam o agendamento, as visitas, não comunicam, né? E depois se descobre que todas essas famílias estão passando por situações difíceis, né? Porque e a necessidade, então nós temos que ter hospital, tá? Coisa que nós não temos. É que Eu penso que são várias as dificuldades, né? Assim, não só do atendimento, né? Da grande demanda, nós temos uma grande demanda mesmo, né? Aqui perto tem uma grande demanda, então acho que tudo isso influencia, e essa questão da informação, né, também. Pode falar. sim, também é muita falta de informação mesmo. E as UBS, elas trabalham muito na prevenção, né? Não no tratamento. Então, realmente, Exatamente. tem que distribuir bastante panfletos, porque a propaganda, né, da prevenção é mais no tratamento contra a família, na procura da família mesmo, nesse projeto, né, saúde da família, que daí engloba a mulher, e no PSF se tratar, os agentes de saúde fazer as visitas nas casas, mas realmente, às vezes, não comporta, né, tanto de tamanho da população. Alessandra. O Wilson tinha levantado a mão e depois a Silvia. Vai lá. Tá, eu posso concluir? Só complementar, que ela acabou de falar. Pode, Arnaldo. O que acontece, na realidade, em relação às UBSs, a dificuldade que essa UBS tem em fazer um agendamento com o profissional, tá? O especialista do hospital, porque muitas vezes você pode ver que existe uma reclamação assim em abundância. Às vezes levam meses para você conseguir agendar um médico especialista em determinados locais. Por isso que eu falei para você, determinadas UBSs, elas estão sobrecarregadas, mas por conta de não poder dar vazão àquele trabalho, porque os hospitais eles não dão conta.
Vai lá, Wilson. Pode falar? Silvia, então. Vamos lá. O Wilson e a Silvia, vamos lá. Geralmente, em alguns PSF, algumas UBS, as enfermeiras são autorizadas a colher o preventivo e, se houver algumas alterações, elas são encaminhadas para o médico. Uhum. Entendido. Então, professora e meninas, eu acredito que a falta de informação também gera um pouco de medo nas mulheres de fazer esses exames que previnem, né, o câncer do colo do útero. Diferentemente, talvez, da região onde o colega anterior falou, aqui em São Bernardo é muito fácil de fazer esse exame de prevenção. A UBS atende todos os dias, no período da manhã, a mulher que chega lá, é feito a coleta, tudo certinho, mas eu percebo, e eu estou entre uma dessas mulheres que tem receio de fazer o exame de prevenção. Às vezes, por falta de conhecimento, é claro que eu faço uma vez ao ano, mas a gente fica com medo, sim, de fazer a coleta. Às vezes a gente sente medo de sentir o desconforto, de sentir alguma dor, ou até mesmo de descobrir alguma coisa que a gente não queira descobrir. Então, eu acho que a falta de informação para as mulheres, talvez principalmente algumas mulheres de renda menor, de uma parte da sociedade, de um grupo da sociedade que seja um pouco mais distante do centro, talvez seja isso um pouco da dificuldade delas. Sim. Wilson. Eu gostaria de complementar, até aproveitando aí o que a Silvia comentou com relação ao medo. Realmente, né, isso daí, pelo que eu andei percebendo, andei lendo alguns artigos, realmente acontece muito isso da pessoa ter esses medos, né? Ou do próprio exame, ou de repente, descobrir alguma coisa que não gostaria. Só que, assim, o meu recado seria o seguinte, uma coisa que eu sempre falei para os meus pais, e felizmente eles ouvem, né? Meu pai, que sempre foi uma pessoa assim, um pouco mais teimosa, né? Hoje ele se cuida, ele vai ao médico, coisa que há um tempo atrás ele resistia bastante. E a importância disso, na prevenção, a gente não tem que ter medo de fazer um exame e pegar um resultado que não seja satisfatório. Nós temos que ter medo de não fazer a prevenção e, de repente, ter um resultado de algo mais grave, ou então algo que seja irreversível, né? Semana passada mesmo eu estava vendo uma pessoa bem conhecida aí da mídia, né, uma socialite, e foi constatado que ela está com câncer maligno de mama. E ela falou que na época da próxima pandemia era para ela ter feito o exame preventivo, uma pessoa extremamente esclarecida, uma empresária bem-sucedida, mas ela falou que por medo de fazer o exame, ela acabou não fazendo, foi jogando para frente, e agora, esses dias, ela acabou tendo alguns sintomas incômodos, perdeu o medo e foi fazer o exame, e realmente foi constatado que ela está com câncer maligno, né? Está iniciando o tratamento, e ela contando essa experiência dela, né? Que por mais esclarecida que seja, melhores condições que tenha, o medo fez com que ela não atuasse na prevenção e não resolvesse algo lá atrás que acabou virando um problema, né? E hoje eu acho que nós somos, assim, privilegiados, né? Eu, como a Silvia, moro aqui na região do ABC, moro em Santo André, e eu tenho percebido que melhorou bastante a saúde pública. Inclusive, eu cheguei até passar num ponto de atendimento que tem aqui em Santo André e verifiquei, participei de uma consulta estética mesmo, né? Foi uma indicação, eu quis ver o profissional e ver como o sistema estava funcionando, né? E achei bem interessante porque eu fiz um pré-agendamento num posto de saúde próximo da minha residência, fez uma triagem, a consulta
aliás, eu fiz um agendamento, a consulta foi na semana seguinte, e em 20 dias eu estava passando já com um profissional, coisa que num convênio médico, às vezes, demora até mais. O atendimento foi ágil, e o que eu percebi nesse centro de atendimento, que me chamou bastante atenção, eram os números que eram exibidos no painel. Eu calculei em torno de 20% a 30% dos agendamentos, os pacientes não compareceram. Ou seja, acaba atrasando o atendimento de muitos justamente pelo não comparecimento, né? Então, assim, né, são dois recados. O primeiro, quando você marcar uma agenda, um agendamento, quer seja na parte pública ou privada, se não puder comparecer, ligue, desmarque, porque às vezes fala assim, sou só eu, a minha consulta é rápida, mas não, você prejudica sempre tanto os profissionais como outras pessoas que estejam precisando. E o outro recado seria com relação à prevenção. Não só as mulheres, como os homens, né, que tenham o hábito de fazer exames pelo menos uma vez ao ano, para se tiver algum problema, não ter medo de saber do problema, e sim imaginar as consequências que possam vir por não ter sido tratado esse problema. Obrigado aí a todos aí e uma boa noite. Prevenção e check-up anual, isso nós não podemos deixar de fazer. Parabéns, meninas, pelo trabalho. Já sabem, continua a pesquisa aí que vai ter outro encontro para vocês trazerem mais informações para nós, hein? Professora Nadir vai apresentar agora para nós, da FAG. Vamos lá, professora? Está me vendo, professora? Estou vendo, estou vendo. Estou ouvindo, estou vendo. Que maravilha. E o slide também, pronto. Vamos lá. Ok. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês, tá? E poder contribuir um pouquinho com essa maravilha de debate que tem até agora. A Alessandra está de parabéns com as suas alunas. Olha, temas muito relevantes, presentes. A Silvia trouxe uma situação aí que é real, né? Não é hipotética, é real. As pessoas têm medo de fazer, têm medo de comparecer, às vezes, para colher um exame e acabam tendo um dissabor quando descobre que tem alguma coisa mais grave, né? É isso. Bom, o meu tema deixa só eu compartilhar aqui. Ok, estou compartilhando. Só um minutinho. Aqui. Ok. Todos estão vendo? Sim. Gamificação e metodologias ativas. É uma abordagem inovadora para o nosso ensino superior. Eu gosto muito desse tema, inclusive foi um dos temas da minha defesa de doutorado, mas numa outra abordagem, e eu trouxe isso para o ensino superior, porque eu acho que é muito presente hoje, além de inovador, né? A gamificação, ela não é uma metodologia nova, muito pelo contrário, ela já surgiu há muito tempo, porém, ela foi mesmo divulgada a partir dos anos 2000. E ela ganhou uma força maior, né, no centro acadêmico, a partir de 2010. Então, em 2010, os professores já conhecedores dessa metodologia já começou a usá-la com mais propriedade. Então, qual é o objetivo da nossa explanação? Ela é uma revisão sistemática de uma literatura, né? Quando eu fiz essa busca, na verdade, eu busquei por saber como que o que acontece hoje na metodologia inovadora,
E aí eu sempre, como eu sou apaixonada pela gamificação e metodologias ativas, eu trouxe isso para o ensino. Então, o que é uma revisão sistemática, por quê? Porque ela é uma análise abrangente de estudos científicos sobre gamificação e metodologias ativas no ensino superiores. Se vocês fizerem uma busca, vocês vão encontrar muitas narrativas de professores, de enfermeiros também, né? Que eu sou enfermeira, antes de tudo, assim, a gamificação veio ajudar muito o interesse, o desenvolvimento desses alunos em sala de aula, principalmente no curso da saúde, né? Seja ele, desculpe, qual curso for, enfermagem, que é o nosso, odonto, medicina, outros cursos da saúde, que é muito impactante também. Então, isso é uma inovação muito promissora. É feito a identificação dos impactos que isso pode causar nos estudantes, mesmo em nós, professores, né? Realmente é o mapeamento dos efeitos positivos e negativos que essa abordagem desse contexto educacional pode nos trazer, tá? Quais são os pontos positivos, quais são os negativos, quando eu posso implementar isso, quando não, qual tipo de público é o meu aluno, sabe? A classe onde eu estou, né? Seja ela da enfermagem, da medicina, seja qual for, é saúde, né? Mas quais são esses efeitos? Uma avaliação clínica que nós devemos fazer para analisar os benefícios e os desafios dessas oportunidades, os obstáculos, porque toda implementação, ela tem tanto o seu lado positivo como negativo, e nesse caso, a gente avalia pelas oportunidades e os obstáculos que essa metodologia traz, né? Quais as estratégias? Na síntese de evidências, nós temos consolidado alguns achados para fundamentar essas conclusões sobre eficácia educacional. Qual é a eficácia educacional? Isso é promissor? Isso é relevante? Isso realmente empolga o aluno, encanta o aluno? Porque nós precisamos hoje conquistar a confiança e o interesse e a adesão do aluno. Como introdução, nós trazemos também que nesse cenário educacional contemporâneo, Oliveira e Pimentel, eles falam muito sobre isso. No ensino superior, nós enfrentamos vários desafios significativos. Isso decorrente da constante evolução dos estudantes e dessas mudanças tecnológicas que define ou redefine a maneira como nós aprendemos e nós ensinamos. A gamificação, ela vai envolver uma série de aplicações de elementos, como mecânica dos jogos, né, em contextos lúdicos e não lúdicos. Como lúdicos? Lúdicos através dos jogos, né? Nós vamos fazer uma análise clínica, né? Ou nós vamos ensinar o aluno, vamos bem simples, dar um banho de leito. Nós podemos usar a gamificação para que o aluno entenda o contexto, começo, meio e fim, quais os cuidados, e também como ele deve se portar nesse banho de leito, que é muito complexo, né, para o paciente, e às vezes é muito constrangedor, e nós podemos implementar um jogo não lúdico, nesse caso, ou até lúdico, mas se for não lúdico, melhor, certo? Porque não constrange o paciente. Ele tem se destacado muito como uma estratégia eficaz para aumentar esse engajamento dos estudantes, como eu falei lá atrás, e promover uma aprendizagem ativa. A metodologia, ela envolve uma revisão de literatura, né? A gente buscou várias, eu sempre busco muito literatura relacionada a essa integração da gamificação e metodologias ativas no ensino superior.
A gente traz muitos artigos científicos, estuda muito alguns artigos científicos, principalmente os mais recentes, né? E eles abordam alguns impactos, né? E mostram os benefícios, os desafios que essas abordagens nos trazem na educação. A gamificação e as metodologias ativas, ela contribui muito para a melhoria substancial da retenção do conteúdo pelo aluno. Nós observamos que esses alunos ficam mais envolvidos, eles interagem ativamente muito melhor com o material de estudo gamificado, porque são jogos, né? Então, Paiva defendeu muito isso, Minuzzi também, lá em 2018 e 2019. E no ensino de enfermagem, esses jogos lúdicos, eles são aqueles que focam no prazer e na diversão, como a simulação, como eu falei ali atrás, de casos clínicos, né? Para facilitar a aprendizagem. Não só a aprendizagem, mas a retenção desse conhecimento. Quando o aluno desenvolve algumas habilidades de comunicação, interação social de forma prazerosa, ele fixa mais esse conhecimento que ele está recebendo. Os jogos lúdicos, eles são atividades mais formais, sem ênfase no entretenimento, mas com apresentação de estudos de casos, debates, ou mesmo os testes, né? Todas as vezes que nós damos uma aula, para que nós conseguimos que esse aluno tenha mais ênfase na retenção desse conhecimento, terminando a aula, a gente aplica alguns testes, né, focados nesse conhecimento técnico, se foi alguma coisa em laboratório, uma apresentação, ou mesmo numa avaliação, né? E essa combinação dessas metodologias, ela cria um ambiente de aprendizado mais dinâmico, leve, eficaz, o aluno fica mais solto para reter esse conhecimento, enfim. A gamificação no ensino de enfermagem, ela utiliza elementos de jogos, como pontuações, desafios e narrativa. E para que nós tornamos esse aprendizado mais dinâmico e engajador, nós vamos promover no aluno uma participação mais ativa. O aluno, ele participa mais. O raciocínio clínico, a fixação desses conhecimentos, isso é importante para que ele retenha esse aprendizado e quando ele estiver na fase de estágio, que é a fase já prática, né? Que ele tem que trazer à tona todos esses conhecimentos, trazer esse raciocínio clínico que ele aprendeu durante todo esse tempo, né? De conhecimento ou de aulas teóricas, ele vai aplicar isso na prática. E essa abordagem, ela aumenta muito, como nós já falamos, essa motivação e facilita muito a aplicação prática dos conceitos teóricos que eles exigem, né, especialmente em algumas áreas, com habilidades de resolução de problemas, tomadas de decisão, reflexão crítica. A discussão. Quando nós incorporamos elementos como desafios, recompensas, competição e narrativas em atividades acadêmicas, nós, professores, né, educadores, nós podemos criar um ambiente de aprendizagem estimulante, motivadora, que agrega para o aluno e que ele se sente mais leve para receber isso. Nesse sentido, a gamificação não apenas cativa os alunos, mas encoraja esse aluno a assumir um papel mais ativo na sua própria educação. Ele se sente responsável por buscar mais o conhecimento, desenvolver mais habilidades, né, diante desse conhecimento, e vai estimular também o pensamento crítico e a resolução de problemas. A nossa conclusão. Claro que existem desafios. Todo planejamento, toda implantação de uma aprendizagem inovadora, ela exige desafios.
mas isso vai exigir muito planejamento, equilíbrio entre ludicidade e rigor, né? Como que eu vou apresentar isso, como que eu vou transferir isso para o aluno, fazer com que ele participe mesmo, mas a formação docente para aplicar de forma adequada é essencial. Esse docente ele tem que se preparar, ele tem que buscar, tem que estar sempre se inovando, porque o aluno traz muita inovação sempre, ele às vezes nos surpreende muito. E a formação docente para aplicar uma metodologia como a gamificação ou outra coisa qualquer, ela é muito desafiadora. Então, para que nós possamos gamificar não apenas as nossas aulas, mas também inspirar esses alunos a aprender, né? Aprender a aprender e aprender a cuidar é muito importante. Me desculpem, era isso que eu tinha para falar com vocês, tá? Muito obrigada. E eu quero só completar com isso, o aumento do engajamento dos estudantes. Um dos resultados mais consistentes encontrado na revisão de literatura e com alguns relatos de experiência foi o aumento da participação dos alunos, e na prática nós temos usado muito isso, eu, os professores de enfermagem, nós temos procurado utilizar muito a gamificação dentro da metodologia, ou junto com a metodologia ativa, né? E isso tem trazido muito o aluno mais perto do professor, ele às vezes chega até mais cedo para poder preparar o cenário, quando nós damos um desafio para ele vai para a biblioteca buscar, ele vai estudar isso, ele vai fazer pesquisa sobre isso, como ele pode melhorar, isso assim, é um ganho incrível. Como relato de experiência de ensino à distância da dentística, né, no curso de odontologia, essas metodologias, elas têm como o ensino-aprendizagem, já tem mostrado que a gamificação, as práticas lúdicas, tem favorecido muito os alunos na odontologia. Na enfermagem, né, a introdução de perdão, educativo para prevenção de acidentes na infância, nós fazemos muitas ações sociais na comunidade, e nós levamos os alunos para que eles ensinem as mães, né, a tomar cuidado, tomar algumas iniciativas para prevenir acidentes na infância, como engasgo, né, que é muito comum na primeira infância, algumas coisas também, como as crianças às vezes engolem, eles se acidentam muito com bala, né? Então, isso é muito importante, fazer essa orientação, e o aluno consegue passar isso de forma, às vezes, muito mais fácil, ludicamente falando, né? E ele fica mais confiante em passar essas orientações. Aqui eu trago um pensamento, né, que eu gosto muito, não é só um pensamento, é uma realidade. Se o aluno é o protagonista, e ele é o protagonista, né, nós, docentes, professores, somos os roteiristas dessas jornadas de aprendizagem. Se nós soubermos cativar o nosso aluno, trazê-los sempre para inovação, para que ele tenha mais leveza no aprendizado, ele jamais vai esquecer esses professores, tenho certeza disso. As nossas referências, eu trouxe algumas aqui, mas claro que vocês sabem que nós temos várias referências, né? Quando nós vamos buscar alguma coisa, mas eu trouxe algumas aqui. Ok? Professora Nadir, um assunto muito importante, porque Obrigada. eu vejo que eu gosto muito também de trabalhar com metodologias ativas, gamificação, eu acho que é super importante, porque são instrumentos que trazem desafios, Uhum. né? Então, eu tenho que resolver um desafio.
né? Então, é assim, eu gosto de brincar que quando eu era mais jovem, né, eu jogava lá o Mario Bros, né? O pessoal mais velho, mais novo não conhece o Mario Bros, mas o Mario Bros é aquele bonequinho que fica subindo, descendo, Isso É da traz o nossa quê? época, Desafios professora. da nossa época. Eu acho que ainda existe o Mario Bros, mas ele já mudou toda a característica dele, né? Já, Mas já. assim, é aquela outra história, você tem um desafio, você tem que ultrapassar aquilo lá, mas para ultrapassar, vai ter o quê? Vai ter a criança que engasga, vai ter o caminho que eu tenho que tomar cuidado para passar, eu tenho que levantar mais a perna, eu tenho que fechar. Então, eu acho isso muito importante, porque é esse desafio que faz com que as pessoas procurem as soluções, né? E Sim. aquela solução que é mais, como eu vou dizer, aquela solução que é mais próxima de uma coisa favorável, né? De um resultado favorável, vamos dizer assim. Então, eu sou totalmente a favor da gamificação, eu acho que isso é bárbaro, e nós temos que brincar mesmo, porque é brincar, né? Então, vamos A brincar mesmo, vida, a porque vida tem que ser muito leve, né? E não é. estudar e aprender também. Exato. E fica mais fácil, é o que você falou, fica mais fácil de entender, de compreender, porque são questões assim muito específicas, né? Às vezes tem uma linguagem muito específica, né? Então, assim, é uma coisa que facilita esse entendimento, inclusive da linguagem dos instrumentos que a gente usa, né? Uhum. Eu vejo por esse lado, né? Muito bom, Pro. Muito bom Ah, mesmo, obrigada. gostei. Ah, valeu a Ah, pena. Muito bom. o grande desafio é trazer isso. Nós temos trabalhado isso na FAG, e os professores abraçaram essa causa. Nós temos trabalhado muito. Eu tenho recebido alunos novos que nós tivemos que enturmar esses alunos, e os professores olharam assustados para mim e falaram: e aí, Pro, o que nós vamos fazer? Trabalhar. Só vamos Olha. só trabalhar. O que é trabalhar com esses alunos? É trazê-los, fazer com que aquele conteúdo que eles perderam e que eles vão depois, que essa turma se formar, eles vão voltar para fazer, eles não, agora, eles não tenham a sensação de que eles estão muito atrasados, muito pelo contrário. Então, eu conversei com a sala e foi muito bonito o engajamento, eles mesmos levaram para a sala, mostraram as inovações que nós fazemos. Nós temos muitas salas de tutoria e a gente, às vezes nós preparamos alguns ambientes lúdicos para que eles possam interagir. E às vezes é um assunto tão sério, por exemplo, esse semestre eu estou dando centro cirúrgico, central de materiais e a recuperação pós-anestésica. Então, é muito sério, porque o enfermeiro no centro cirúrgico, como na UTI, vocês falaram muito de UTI, que eu amo UTI, trabalhei minha vida toda nesses três setores, UTI, pronto-socorro e centro cirúrgico, é um hospital à parte. A UTI é um hospital à parte no hospital, né? Você que trabalhou no hospital, professora, ainda mais no Ipirangão lá, que eu conheço muito bem, sabe o que é aquilo, né? Então, assim, o centro cirúrgico também, UTI, centro cirúrgico, nós não sabemos quando está chovendo, quando está sol, né? Nós, às vezes, Exatamente. a gente sai e tem uma surpresa que está sol ou que está chovendo, enfim. Por quê? Porque nós somos completamente isolados do mundo externo ali. Nós precisamos focar naquilo. A cirurgia de um paciente é muito importante. O paciente vai com medo, a família com medo. Se nós não soubermos o que fazer ali, fica complexo, porque o enfermeiro é que determina qual sala o médico vai utilizar, se é uma cirurgia de grande, média ou pequena complexidade, se o material cirúrgico foi esterilizado adequadamente, por isso que a CME normalmente ela é interligada com o centro cirúrgico, porque os dois enfermeiros se falam o tempo todo, né? Trocam a experiência. A lousa cirúrgica também. Hoje nós temos também avaliações, né? Um anestesista, ele não entuba o paciente, ele
Bota o paciente ali, ele já vem um pouquinho, como nós falamos, assim, mais dormindo, porque ele tomou um pré-anestésico, e quando chega na sala, o anestesista conversando com ele, já vai fazendo alguma coisa ali, para que ele fique mais relaxado e até acabe dormindo. Mas ele precisa, a gente precisa validar todo o passo a passo essa cirurgia, o que tem, qual material, que tipo de anestesia vai ser aplicado, qual lado vai operar. Quantas vezes nós vemos aí situações de pacientes que são operados do lado errado, né? E na gamificação, nós trabalhamos todo esse lado lúdico com o aluno. Porque na aula de centro cirúrgico, eu trabalho muito isso com eles. Então, nós fazemos pecinhas de teatro, sabe? Jogos, e eles acabam, assim, engajando bastante nisso. Já os outros professores, nas suas disciplinas, também têm feito muito isso, levando para salas de tutoria, aplicando os jogos, né, dentro da disciplina. E esses 8 alunos que nós recebemos agora do ProUni, eles estão se sentindo tão confortáveis com 2 semanas que eles estavam lá, porque primeiro a sala os abraçou, né? Segundo nós professores, calma, vai dar tudo certo. Eu vou contar rapidinho, a professora Célia deve saber, a Alessandra sabe também, né? Nós temos lá um exemplo fantástico. Uma Índia, que nós fomos fazer uma ação social numa aldeia indígena, ali em Guarulhos, e nós conhecemos o pessoal, e ela ficava toda tímida, ela nunca se pronunciava, só na hora da dança que eu percebia que ela se soltava. Mas ela tentou chegar perto de mim umas 2 vezes, não conseguiu, na terceira eu fui atrás dela, eu fiquei mais do lado dela. Perguntei, como é seu nome? Aí tentei interagir ali, ela falou assim, você é enfermeira? Eu falei, eu sou. Você é professora? Sou. Olha, meu sonho é estudar enfermagem para cuidar do meu povo aqui do indígena. Eu falei, que maravilha! Então vamos fazer isso. Mas eu não tenho como fazer. E aí nós conversamos com a professora Cláudia, depois íamos receber o MEC, a Alessandra conhece bem essa história, que ela participou também, e nós conseguimos uma bolsa para ela. E o coordenador de odonto falou, você é doida, Nadia. Como que ela vai aprender? Ela nem sabe ler e escrever direito. Você viu como ela escreveu lá? Falei, é aí que eu gosto. É aí que está o desafio. E aí nós a trouxemos, começamos a trabalhar com ela ludicamente, dentro da linguagem dela, porque eles fazem muitos jogos lá de interação na aldeia, né? Eles usam essa metodologia sem saber que é uma metodologia de interação, de convivência, né? E de respeito. E aí eu comecei a trabalhar. Aí eu fui estudar o que eles mais usam lá para trazer para ela se sentir em casa. E foi uma surpresa fantástica. Essa aluna hoje, ela só tira 9, 10, ela não se permite tirar menos que 9, sabe? Linda. Além só, olha só, a gamificação e, trazendo a gamificação de um outro ambiente para esse ambiente, nossa, isso é super importante, muito importante mesmo. Parabéns pelo trabalho. Amém. Pessoal, 21 horas, hoje foram 2 horas de conversa, uma conversa, assim, muito boa, trouxemos aqui vários assuntos interligados, várias discussões, excelente trabalho de todos vocês, quero agradecer imensamente a presença de todos, muito obrigada, e amanhã é o último dia do nosso encontro, então estejam por aqui. Eu vou encerrar a gravação agora, tá? Então, deixa eu encerrar aqui primeiro. Tcharam! Vamos encerrar.